Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, em destaque para variáveis diretamente proporcionais. Mas antes de começar, vou pedir rapidamente para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Me siga nas minhas redes sociais, tá tudo no link da descrição, tá? E eu espero que você curta bastante nossa jornada de estudos aqui, tá bom? Então vamos lá. Como de praxe nos meus vídeos, eu trago para vocês um resumo rápido de toda a informação necessária para você aprender de uma vez por todas esse tema aqui, tá? E aí eu peço para que você anote, pause o vídeo, faça um registro ou de alguma maneira tire print e guarde essas informações para o futuro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui uma definição rápida do que é uma razão, tá? Para a gente relembrar aqui, ou caso alguém não saiba, né? Você que está assistindo o vídeo, caso você não saiba, uma razão na verdade é uma fração, tá? Então, a razão entre duas grandezas é uma fração. Beleza? Então, você ouviu a palavra razão, você tem que associar a uma fração. Tá? E o que é uma proporção? Proporção é uma ação aplicada na razão, por meio de alguma influência determinada. O que seria uma ação aplicada? E aí vai depender de cada situação. Tá? A ação seria você alterar os valores ou influenciar de alguma forma essa fração para que ela mude. Tá? E aí, quando ela muda de duas maneiras. E aí, hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que é em relação a uma variável diretamente proporcional. Tá? O que seria, rapidamente, uma variável diretamente proporcional? Né? Aqui eu trouxe outro card. A proporção pode ser direta quando a razão entre as variáveis for uma constante, que chamamos de K. E aqui é importante você também anotar. Tá? O que é o K? K é uma constante que pertence aos reais. E aí, esse símbolo que você está vendo aqui, ó, são os reais, com exceção do zero, e eles são sempre positivos, tá? Então, isso aqui é fundamental que você saiba, beleza? Então, o K, ele é positivo, ele é um número real, e aí, com exceção do zero. Por quê? Porque na regra da variável diretamente proporcional, você vai ter essa nomenclatura aqui, ó, que duas variáveis entre uma razão, ela vai ser sempre igual a K, que é a constante. Ou você pode isolar o y, né, passando o x multiplicando. Então, como o x vai multiplicar o k não pode ser zero. Porque se o k for zero, o zero vai multiplicar por x, e aí anula toda a situação de análise de uma proporção. Tá? E aí que eu trouxe uma tabela para a gente preencher, para você entender basicamente o que funciona na grandeza diretamente proporcional. Tá? Olha só, se por acaso eu tenho o x valendo 1 nesse meu exemplo, e o y valendo 4. Como é que eu traduziria isso na minha situação de lei? Tá? Eu colocaria dessa maneira, tá? E aí eu trocaria o y por 4 e o x por 1, que vai dar 4. Então, a constante k, nesse caso, é chamada de 4. Tá? O que acontece? Se eu pegar a nossa fórmula e escrever assim, ó, ao invés de uma razão, escrever uma multiplicação, isolando o y, o que vai acontecer? O k é 4 e o x é 1. Então, 4 vezes 1 vai dar quem? 4. Então, o y, eu posso cravar aqui que o y é exatamente a constante k multiplicado pelo x. E aí, o que acontece? Todas as vezes que você for tentar preencher essa tabela, os valores, para serem considerados diretamente proporcionais, eles têm que ser alterados da mesma direção. Então, por isso que eu coloquei nessa dica de ouro aqui. Ó. As duas grandezas sofrem alteração de mesma direção. O que seria alteração de mesma direção? Por exemplo, se eu vou mudar o x de 1 para 2, o que aconteceu aqui? Eu alterei, né? Então, eu aumentei do 1 para o 2. O que vai acontecer com o y? Também vai aumentar. Então, quando eu aumento o x e, ao mesmo tempo, o y também aumenta, isso eu chamo de grandezas diretamente proporcionais. É quando as duas sofrem alteração de mesma direção. Perceba que as duas estão apontadas para cima. Tá? Da mesma forma, se as duas estivessem apontadas para baixo, aconteceria o mesmo processo, só que aí não seria crescimento, seria taxa de decrescimento, beleza? Então, dito isso, como é que ficaria aqui? Ó? Se eu colocar o x valendo 2, e eu sei que a constante é 4, né? A constante é o quê? É a constante de crescimento, nesse caso aqui, tá? Então, vai aumentar sempre 4 em 4. Então, se eu coloco o x valendo 2, o que vai acontecer com o y? Vai virar 8. Porque eu vou ter que multiplicar 2 pela constante, que é 4. Se eu colocar o x valendo 3, o que vai acontecer com o y? 3 vezes k, que é a constante, 3 vezes 4 vai dar 12. Vai sempre aumentar 4 em 4. Então, se eu colocar aqui o x valendo 4,
vai aumentar 4 ali também. Então, 4 vezes k, que é a constante, vai dar 16. Então, se eu colocar x valendo 5, eu vou ter mais 4 aqui também, ó. Se eu colocar o x valendo 6, aqui eu também vou ter mais 4 aqui também. Então, perceba que da forma que eu acrescento valores ao x, o y também vai sofrer alteração de igual proporção. Então, o que seria a proporção? Seria o equilíbrio entre essas duas grandezas, e esse equilíbrio nós vamos chamar de constante. E a constante vai ser sempre representada pela letra K. Se você que está assistindo o vídeo estiver estudando para algum livro na matemática, aí, livro de escola ou algum tipo de apostila, pode ser que você encontre essas duas maneiras, tá? Ou em forma de fração igualando a k, ou isolando o y. E aí, o que é mais comum é isolar o y, tá? E aí a gente tem essas definições de variáveis diretamente proporcionais. E aí, como você já está acostumado, nós vamos aplicar todos esses conhecimentos em exercícios, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos para o primeiro caso. Primeiro caso de exercício, trouxe aqui para a gente a lei que determina a variável diretamente proporcional, para você lembrar, tá? Ou você pode escrever em forma de fração, isolando o k, ou você isola o y, passando o x multiplicando, tá? E aí depende muito de cada caso, mas a tendência é que a gente vai respeitar sempre o segundo, tá bom? Então, a partir do momento que você já sabe o que é uma proporção e o que é uma razão, agora a gente vai estudar alguns elementos clássicos só para você identificar se é uma grandeza ou não e se elas são equivalentes ou não. Primeiro, matematicamente, o que é equivalência? Seria igualdade, tá? Ou seja, você vai analisar se uma coisa é igual à outra, beleza? Então, vamos lá, eu tenho duas sentenças. A primeira, y igual a 8x e x igual a 8y. Será que isso é ou não equivalente, tá? Primeiro, para ser equivalente, você teria que ou na linha de cima isolar o x para ver o que acontece, ou na linha de baixo isolar o y para ver o que acontece. E, teoricamente, eles deveriam ser iguais. E aqui, tecnicamente, a gente já sabe que não vai ser, né? Por quê? Porque, perceba bem, ó, se na linha de baixo eu isolar o y, o que vai acontecer com esse 8? Ele vai passar dividindo. Então, ficaria essa configuração aqui, ó. X sobre 8 igual a y. E aí, isso que eu acabei de escrever não é igual ao que estava aqui em cima. Então, eles não são equivalentes. Tá? Equivalente é cravar que eles são exatamente iguais. Beleza? Vamos perceber aqui no segundo caso. Ó. Se eu quiser isolar o y na linha de baixo, olha o que vai acontecer. Então, eu teria que passar essa fração para o outro lado dividindo, né? Porque ele está multiplicando, eu teria que passar dividindo. Então, seria x dividido por 1/7. Tá? E quando a gente pega uma variável qualquer e divide por uma fração, é a mesma coisa que você multiplicar os extremos. Eu tenho um videozinho, inclusive, falando sobre as propriedades de fração, eu recomendo você assistir no meu canal. E o que aconteceria aqui nesse caso, né? O 7 multiplicaria o x, daria 7x, e isso é igual a y. Porém, note que no primeiro caso, eu tenho um sinal de negativo. No segundo caso, ele não tem. E aí, por isso, eles também não são equivalentes. Beleza? E aí, para finalizar, como é que eu faço aqui nesse caso para isolar o y nessa última situação? Se eu quiser isolar o y, teria que passar o 2 dividindo. E aí, 8 dividido para 2, eu tenho 4x. Agora, na linha de baixo, se eu quiser isolar o y, eu teria que passar o 1/4 dividindo. E aí, usando a mesma técnica do exemplo anterior, eu iria multiplicar o 4 pelo x, daria 4x. Então, os dois são equivalentes. Portanto, essa última aqui vai caracterizar como equivalência, beleza? Então, espero que você tenha compreendido a ideia, porque aqui era claramente para a gente julgar se as duas linhas eram iguais, isolando uma das duas letras. E aí, para ser igual, tem que ser idêntico, inclusive até no sinal, tá bom? Então, seria essa a forma de você analisar. Vamos para o próximo. Bom, nessa aqui, agora, não cabe a nós julgarmos a equivalência, mas a proporção. Tá? Então, ele está falando aqui, as variáveis x e y são diretamente proporcionais. Escreva uma equação que relaciona x e y, sabendo que, na primeira situação, x vale 5 e y vale 15. Ele fala que x e y são diretamente proporcionais, vai escrever a relação assim, ó, x sobre y, ele é proporcional a quem? Aí ele vai colocar o valor que ele atribui. Então, aqui, x vale 5 e y vale 15. E aí você vai simplificar, tá? Essa fração, sempre que você tiver uma fração que dá para simplificar, você simplifica. Então, se eu dividir por 5 os dois membros, eu vou ter 1/3. Tá bom? E aí, o que acontece? Nós temos, então, x sobre y é igual a 1/3.
Não é interessante deixar a minha proporção dessa forma, porque o critério é você isolar o y, né? Então, eu vou multiplicar cruzado pela técnicazinha de igualdade de frações. Então, eu tenho y vezes 1, que é o próprio y, e 3 vezes x, que é 3x. Então, pronto, ó, aqui nós entregamos a ideia de proporção, tá? Então, y é o triplo do valor de x. E aí, isso aqui fica claro no número, né? Então, aqui, se y vale 15 e x vale 5, então 15 é o triplo de 5. Só que não cabe a nós analisarmos dessa maneira. A gente tem que traduzir isso algebricamente para entender melhor a função. Até porque no conteúdo de grandezas, a gente tem que também utilizar a forma algébrica para representar os casos. Segundo caso, eu tenho a proporção de x para y. Isso aqui é igual a raiz de 11 sobre raiz de 11. Beleza. E aí, vamos lá. Se eu multiplicasse cruzado, eu teria uma situação específica, mas aqui a gente sabe que uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Tá? Então, eu posso trocar a raiz de 11 sobre raiz de 11 por 1. Se eu quisesse multiplicar cruzado, eu colocaria um número 1 aqui e multiplicaria cruzado. Nesse caso, olha só o que vai acontecer, que legal. Y vezes 1 é y e x vezes 1 é x. Nesse caso, eles são exatamente idênticos. E a prova disso é o que você está vendo. Ó, raiz de 11, raiz de 11. Mas, algebricamente, é assim que a gente representa. Tá bom? Então, esses são os primeiros exercícios para a gente entender o conceito de proporção, de razão, de equivalência. E agora a gente vai para alguns outros exercícios aplicados. Nesse aqui, galera, a gente vai representar tudo que a gente aprendeu até agora, só que agora em gráfico. O gráfico também é uma forma interessante de você perceber a proporção. Mas vamos lá, como é que a gente constrói um gráfico a partir dos dados que ele entrega para a gente? Primeiro, ele deu a função comum, né? Então, y é igual a k vezes x. Ele quer que a gente represente isso graficamente. Então, k valendo 1. O que acontece quando k vale 1? Né? Se eu troco k por 1, vai ficar y igual a x. Seriam idênticos. E aí, se eu troco k por 1, eu tenho uma igualdade. E aí você só escolhe, né? Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, número 1 para o x e 1 para o y, eu teria um ponto de encontro aqui, ó, dos dois. E aí a gente só traça uma reta aqui, tá? Eu vou traçar utilizando uma linhazinha aqui, ó. E aí você teria essa configuração aqui, ó. É importante deixar claro que a sua reta ela tem que tocar no ponto de encontro e na origem, tá? E aí a gente tem essa representação gráfica aqui do nosso primeiro problema. No segundo caso, olha só que legal. Eu tenho k valendo meio, né? O que acontece? Vamos só relembrar um detalhe da lei de formação das grandezas. Se eu tenho y igual a k vezes x, se eu quiser isolar o k, o que aconteceria? Nós passaríamos o x dividindo. Então, teria essa configuração aqui, ó, y sobre isso. Tá? E aí, o que acontece? Se você está vendo essa situação aqui, ó, quem vai ser o número que está em cima é o y. Quem vai ser o número que está embaixo é o x. Isso aqui vai ser fundamental para você distribuir isso no seu gráfico. Tá? Então, vamos lá. Ó. O y vale 1. Então, eu vou pegar a reta do y e colocar o número 1 aqui. Ó. E o x vale 2. Então, eu vou contar duas casinhas e colocar o 2 aqui. Então, o meu ponto de encontro vai ser aqui, ó, entre 1 e o 2. Da mesma maneira, você vai colocar a sua reta. Tá? Nesse caso aqui, ó, toma um certo cuidado, porque quando você for colocar a sua reta, a inclinação dela ela tem que ser exatamente em cima do vértice, como eu havia falado, né? Então, a gente vai mexer um pouquinho aqui, ó, para travar o detalhe da sua reta. Então, tem que estar em cima da origem e tem que tocar no ponto de encontro. Beleza? Então, nós teríamos essa configuração aqui que você está vendo. Ó. Então, não se esqueça. Vai colocar o gráfico, vai ter alguma questão dessa na sua prova, por exemplo. Não se esqueça que tem que ser bem detalhado essa questão. Então, não é tão difícil, tá? Só precisa de atenção e detalhe, beleza? Então, vamos para a próxima situação. Na próxima situação, ele está continuando com a expressão y igual a kx, só que agora ele quer saber o k em cada caso. Mesma coisa. Naquela situação anterior, a gente isolou o k. Então, agora a gente já sabe que para isolar o k, eu tenho que passar o x dividindo. Então, dito isso, para achar o k, é só dividir os dois. E olhando para o meu gráfico, eu já tenho os valores, né? Ó, y vale 9, x vale 3. Então, se eu dividir os dois, 9 dividido para 3, eu tenho a constante de crescimento, que é o k. Tá bom?
Então é simples assim. Visualizar gráficos é só você entender como funciona a lei de formação das variáveis diretamente proporcionais e tudo fica bem simples. Vamos para a próxima? Olha só. Y é 6 e x é 1. Então, quem vai ser K? Vai ser 6 dividido para 1. Então, vou colocar mais uma vez aqui a lei, que determina a situação, tá? E aí nós vamos ter K valendo 6. Tudo bem? Facinho, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos para uma situação problema que envolve esse conceito, só que agora aplicados em alguns conteúdos que envolvem interdisciplinaridade, até porque é uma questão que envolve conceitos de física. Mas é interessante esse tipo de questão porque prova que a fórmula que a gente vê na física ela é bem semelhante à fórmula que a gente vê na matemática. Eles só trocam as variáveis. Então, ao invés de eu chamar de y, k e x, o problema aqui ele vai falar de distância, tempo e velocidade. Tá? Então, vamos lá. Ó. O gráfico a seguir representa a relação entre a distância percorrida e tempo decorrido para um móvel desenvolvendo velocidade constante. Nós temos o gráfico aqui. Tá? É interessante que você perceba tá? Que a distância em quilômetros 240 e o tempo 4. Você consegue perceber que como essa reta ela é linear, quanto mais distante eu for, mais tempo eu vou gastar. Concordo com isso? Então, se essa situação continuar subindo, o tempo também continuaria aumentando. Tá? Então, inclusive, é uma situação que a gente vai responder na letra A. Ó, sabendo-se que a equação que relaciona D, que é a distância, e T é o tempo, é D igual a V vezes T, responda as perguntas. Então, olha só, D igual a V vezes T. Isso aqui é uma relação importante, que ela é bem semelhante a essa aqui, ó, y igual a kx, tá? Então, ele quer saber, calcule V e explique por que T e D são diretamente proporcionais. Eu vou começar pela última parte da pergunta, tá? Por que elas são diretamente proporcionais? Eu acabei de falar anteriormente ao analisar o gráfico. Porque essa reta está crescendo e a gente entende que, como eu estou relacionando distância e tempo, é uma coisa bem lógica, né? Então, quanto mais distante ele for, aqui, ó, quanto mais distante ele for, mais tempo eu vou gastar. Tá? É impossível, por exemplo, eu ter andado 240 km em 4 horas e ter continuado andando e o meu tempo diminuir. Tá? Isso não tem como. Então, a relação distância e tempo, elas são diretamente proporcionais. Agora, se você me falasse assim, tá, mas e se eu começar a correr mais rápido? Então, quer dizer que quanto mais rápido, menos tempo. Aí eu estou falando de velocidade e tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversas, só que aí é um assunto para um outro vídeo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Sabendo disso, ele quer calcular a velocidade. Se eu quero calcular a velocidade, eu vou isolar a velocidade. Eu vou passar o tempo dividindo. Agora é só você brincar de matemática básica. Então, eu vou trocar a distância por 240 e vou trocar o tempo por 4. Dividindo os dois, nós vamos ter o quê? 60. Tá? Então, 60 o quê? Né? Nesse caso, como é uma velocidade, eu estou analisando essa velocidade em quê? Quilômetros por hora. Tá? Por quê? Porque a distância foi dada em quilômetros e o tempo foi dado em horas. Então, a velocidade é a razão entre a grandeza quilômetros e o tempo, que é horas. Então, beleza. Na letra B, quanto vale distância, quanto tempo é igual a 3 horas? Agora, ele quer isolar o D, né? O D vai ser igual a velocidade, que a gente achou valendo 60, vezes o tempo, que é 3 horas. Nesse caso aqui da situação, letra B. Então, 60 vezes 3, eu vou ter andado 180 quilômetros. Ou seja, se ele em 4 horas andou 240, em 3 horas, que é um valor anterior, ele teria que andar menos. E realmente andou, né? Então, andou 180 km. Então, é uma questãozinha bem legal, que envolve alguns conceitos de física, envolvendo velocidade, distância e tempo. Porém, é apenas uma maquiagem para a fórmula original das grandezas diretamente proporcionais, que é y igual a k vezes x, que ele traduziu como D igual a V vezes T. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Nessa próxima aqui, mais uma vez, né? Para quem já está antenado aqui, ambientado aos meus vídeos, pausa, tenta resolver e aí depois a gente continua a dar play aqui no vídeo para saber a solução. Tá bom? Vamos lá. A e B são diretamente proporcionais. Tá, então, ele já diz como vai ser a relação da razão. Então, aqui, ó. A e B são diretamente proporcionais. Beleza, ele fala que A é 10 para B igual a 5. Então, eu vou colocar 10 no A e B igual a 5. Como essa ideia de A sobre B é a mesma coisa do Y sobre X, vamos multiplicar cruzado para deixar tudo alinhado, tá? Então, 5 vezes A é 5A e 10 vezes B é 10B. Se eu quero isolar o A, eu iria passar o 5 dividindo. Então, 10 dividido para 5 dá 2B. Então, A é o dobro de B. É isso que a gente tem que entender aqui. Tá? Então, ele quer saber, nessa situação, o A para B igual a 2. Então, eu vou trocar o B por 2. Então, na letra A aqui, eu vou trocar o meu B
por 2 e calcular A. Então, 2 vezes 2, eu vou ter 4. E na letra B, ele quer saber o B para A igual a 6. Se eu sei na relação que o A igual a 2B, como é que eu isolo o B aqui? Vou passar o 2 dividindo. Então, A sobre 2 igual a B. Tá? Então, o A é 6. Então, ele trocou o 6. Né? A gente troca o 6 ali no lugar do A. Então, 6 sobre 2 é igual a B. Então, B automaticamente vai ser 6. Próxima situação. Sabendo que P é diretamente proporcional a Q mais 2 e que P vale 4 quando Q é igual a 2. Qual o valor de Q quando P é igual a 2? Nesse caso, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma relação de tabela, parecido com aquela situação do primeiro questionamento que eu falei sobre as relações de grandeza. Então, se eu coloco P e Q aqui, ó, tá? Ele fala assim, ó, P vale 4 quando Q vale 2. Então, isso aqui é uma relação de razão. E ele fala que as grandezas P ela é diretamente proporcional a Q mais 2. A grandeza P é diretamente proporcional a Q mais 2. Beleza. Então, dito isso, vamos analisar aqui uma lógica, tá? Agora, ao invés de crescer, ele vai diminuir, tá? Então, ó, o P vale 4 na primeira situação. Agora, o P vale 2. Então, olha só, o que vai acontecer aqui nessa situação aqui, ó? Ele vai diminuir. Lembra lá do conceito de grandezas diretamente proporcionais? Se diminui de um lado, tem que diminuir do outro. Quanto que diminuiu do lado P? 2, né? Ó, do 4 foi para o 2, diminuiu 2. Então, aqui também teria que diminuir 2. Então, 2 menos 2, o que valeria 0, tá? Então, se diminui 2 de um lado, tem que diminuir 2 do outro, tá? Então, essa seria uma situação que daria para fazer utilizando uma lógicazinha aqui, tá? E um conceito de tabela dinâmica. Próxima questão, vamos lá, ó. X ao quadrado é diretamente proporcional a y, beleza? X ao quadrado é diretamente proporcional a y. Ele fala que y é 75 e o x é 5. Só que o que estava em cima do x? O expoente, né? Então, a gente não pode esquecer. Então, a primeira relação que a gente tem que fazer é essa. Tá? Depois a gente termina de ler o enunciado. Então, seria ó, x ao quadrado sobre y é igual a 25 sobre 75. Tá bom? Se eu simplificar isso aqui até o limite, tá? 25 dividido por 5, né? Eu teria 5. E aqui, 75 dividido para 5, eu teria 15. E aí, se você simplificar também isso aqui mais uma vez por 5, cada caso eu teria 1 terço. Então, olha só. Eu vou copiar a primeira situação de razão. Então, x ao quadrado sobre y é igual a 1 terço. Se eu multiplicar cruzado para isolar o y, que é sempre a nossa intenção, eu teria y igual a 3x ao quadrado. Agora, ele quer saber o seguinte, ó, calcule x, sabendo que ele é maior que 0, quando y for 108. A gente vai trocar esse y por 108. Então, olha só o que aconteceria. 108 é igual a 3x ao quadrado. Agora, eu vou passar o 3 dividindo. Então, 108 dividido para 3 é igual a x ao quadrado. Se eu dividir 108 em 3 partes, eu vou ter exatamente 36. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Quando eu tenho uma variável ao quadrado e quero isolar ela, passa em forma de raiz quadrada para o outro lado. Então, x vai ser a raiz quadrada de 36, que vai ser 6, tá bom? Então, nesse caso, eu vou considerar 6 apenas, né? 6 positivo, porque ele destaca aqui na questão que x é maior que 0. Vamos para o próximo. X e y são diretamente proporcionais. Então, beleza, ó. X sobre y e x igual a 3 se, né, y for 7. Então, é assim que a gente vai destacar. Essa é a leitura que a gente coloca, tá? Esse símbolo aqui seria se. Então, ó, multiplicando cruzado, eu teria x vezes 7, 7x, e 3 vezes y, 3y. Isolando o meu y, eu passaria o 3 dividindo, e aí eu teria essa configuração, tá? Agora ele fala, calcule y quando x é 6. Eu vou trocar o x por 6. Então, na minha conta, ficaria 7 terços vezes 6 é igual a y. Aí você faz aqui normal, ó. 7 vezes 6 dá quanto? 42. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar o valor de y. 42 dividido por 3, y é igual a 14, tá bom? Então, mais uma questãozinha bem simples aí para a gente analisar, beleza? Então, agora a gente vai para uma questão bônus, que é sempre uma questão que eu estou trazendo aqui nos meus vídeos, que envolve um pouquinho mais de raciocínio, mas sempre com o intuito de levar você a um desafio um pouco maior sobre o conteúdo que você está assistindo. Bom, vamos lá. Questão bônus. Mais uma vez, tenta responder primeiro para depois
dar o play no vídeo para ver se você conseguiu entender tudo bonitinho, tá? Aqui eu tenho que calcular x1, y1 e y2 no gráfico a seguir. Tá? Qual que é a relação, né, que a gente sabe? Né? Y sobre x igual a k, que é a constante. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é descobrir a constante em relação ao valor que eu já conheço. Então, vamos lá. Se eu trocar o y por 3 e o x por 15, sabendo do ponto de ligação entre eles, eu teria a constante k. Então, se eu simplificar 3 e 15, dividir tudo por 3, eu teria 1 quinto. Então, k, a constante k, é 1 quinto. Tá? Dito isso, qualquer valor que eu tentar encontrar e eu precisar usar o k, eu vou trocar por 1 quinto. Você vai ver que vai fazer sentido. Ó. Próxima situação. y2, aqui, ó, y2 sobre quem? Quem é o ponto de ligação a ele? 13 é igual a quem? K. Mas o k a gente já sabe quanto que vale. Então, vai ficar assim, ó, y2 é igual a k. Quem é o k? 1 quinto vezes 13, porque eu passei o 13 multiplicando. Então, meu y2 seria 13 quintos. Tá? Então, essa seria a maneira de você representar o y2. Vamos lá para o y1. Quem é o y1? Mesma coisa, ó. y1 sobre o x, mas quem é o x dele? Sobre 9. É igual a quem? A k. Então, o k a gente também já conhece. Então, y1 igual a 1 quinto vezes 9. Então, y1 seria 9 quintos. E quem seria o x1? Tá? O x1 ele já está ao contrário. Ele te dá o valor de y e quer achar o valor de x. Vamos montar aqui mais uma vez. Ó. Y sobre x igual a k. Quem é o seu y? 0,4. Quem é o seu x? Não sei, estou chamando ele de x1. E quem é o k? 1 quinto, que é a constante que a gente achou desde o início. Agora vamos multiplicar cruzado. Então, x1 vezes 1 é o próprio x1. E 5 vezes 0,4 dá 2. Então, a gente achou o x1 também. Tá? Então, é assim que funciona nessa questão. E esses são os valores que você deveria descobrir. Bom, e é isso, pessoal. O vídeo se encerra por aqui. Espero muito que você tenha compreendido todos esses assuntos. Qualquer coisa você volta no vídeo. Tá? E aí, desde já, agradeço para quem assistiu. Não se esqueça, por favor, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais. Comenta aqui, por exemplo, algum tipo de conteúdo que você quer fazer alguma sugestão, tá? Que eu sempre estou pensando em novidades e me ajuda muito a melhorar, tá bom? Então, desde já, bons estudos para vocês e até a próxima!